Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco mais uma noite. Para aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista em Balneário das Conchas. E aqui costumeiramente, a gente prega por meio de séries. Então, a gente costuma trabalhar algum livro da Bíblia, a gente pega esse livro e vai pregando capítulo por capítulo. Isso é algo muito bom e o Senhor nos abençoa muito por meio disso, porque a gente não foge, né? Acaba conseguindo não fugir de nenhuma parte ali mais difícil ou mais embaraçosa. E é também importante a gente sempre lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus toda ela. Ela não contém a palavra de Deus em algumas partes, mas ela é a palavra de Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente não tem uma hierarquia entre livros. A gente não tem as falas de Jesus como mais importantes do que as falas de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhuma parte dela é diferente da outra. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, profetas, lei, livros de poesia, de sabedoria, Novo Testamento, cartas. Então, dessa forma, a gente pode ser abençoado. E a gente está numa série em Atos, como o pastor falou aqui. A gente chega hoje no capítulo 24, que é o capítulo que a gente vai trabalhar. E a gente tem visto a forma como o Espírito Santo de Deus tem conduzido e guiado a recém-formada igreja cristã, né? A igreja sempre existiu. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre teve um povo seu, exclusivamente separado para adorá-lo e para proclamar as suas grandezas. Mas especialmente no Novo Testamento, por meio da morte, ressurreição e ascensão de Cristo e o envio do Espírito Santo, a gente vê no livro de Atos o nascimento dessa igreja tão nova, né, em algum sentido, e é isso que a gente está vendo aqui. Agora a gente vai ver o capítulo 24. Então, após a ascensão de Jesus, né, dando um panorama geral do livro de Atos e da descida do Espírito, a igreja foi avançando, como o próprio Jesus falou, primeiro Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nesse processo, Paulo foi pregando por diversas regiões onde ele foi passando, principalmente na Ásia Menor, onde é atualmente a Turquia. Mas em dado momento ele volta a Jerusalém e ao chegar ele é acusado por um grupo de judeus de ser um agitador, de ser alguém que estava causando confusão e um herege, um tumultuador, líder de uma seita, e por isso eles quiseram matá-lo. A gente viu isso. Desde o capítulo 21 de Atos a gente já vai vendo isso. Ele foi livrado ali, no meio dessa confusão, eles chegaram a começar a agredi-lo, mas ele foi livrado por conta de um princípio que existia lá em Roma. Lá naquela época já existia um princípio que, pela providência de Deus, livrou Paulo naquele momento, como foi pregado aqui pelo Guilherme na semana passada, como que a providência de Deus ela trabalha em favor do seu povo. Então, por meio dessa estrutura que Roma tinha, que até hoje é replicada, a nossa jurista aqui da igreja, Amanda, vai poder explicar muito bem sobre isso, o direito, né, a você poder dizer a sua versão da história, ampla defesa e contraditória. Então, por conta disso, ninguém poderia ser condenado sem o devido processo de julgamento. Então, por isso ele foi salvo naquele instante, por meio dos romanos. Então, os romanos, na figura do comandante Cláudio Lísias, a gente viu isso semana passada, prenderam e guardaram Paulo, porque eles precisavam manter a ordem ali. Eles não podiam, as coisas não podiam sair das rédeas deles, já que eles dominavam os judeus. O Império Romano era gigante naquela época. Porém, quando Cláudio descobriu que um grupo de judeus se preparava para fazer uma emboscada para matar Paulo durante esse processo de julgamento, ele enviou Paulo na calada da noite, junto com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, o texto da semana passada fala isso, para irem até Cesareia, digamos assim, para uma instância superior de julgamento, né? Para Félix, ou Marco Antônio Félix, que era procurador romano da Judéia, que falou ali, semana passada, na mensagem do Guilherme, a gente viu que ele chega a ter um contato inicial com Paulo, mas ele fala, não, eu vou esperar os teus acusadores chegarem para poder te julgar, né? E é nesse ponto que a gente inicia o capítulo 24, que é o capítulo que a gente vai ler agora. Então, vamos novamente a Deus em oração. A gente vai estar lendo agora a palavra de Deus. As crianças que estão aqui, né, a gente tem essa oportunidade hoje.
que elas estão com a gente aqui, delas aprenderem, e não só as crianças, mas cada um de nós, porque a gente tem essa capacidade, né, de estar sentado com uma postura corporal de reverência, mas o nosso coração às vezes está longe, né? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, orar e pedir orientação ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra, mais um domingo, Pai, e aqui está o Teu povo, nós estamos aqui para Te ouvir. Então, pedimos, fale aos nossos corações, mostra Cristo, Senhor, sobretudo, que possamos ter uma visão essa noite mais profunda do Teu Evangelho, do sacrifício de Cristo, que possamos ser inspirados, Pai, por meio daquilo que o Senhor fez na vida de Paulo e por aquilo que o Senhor fez na vida da igreja, para que possamos ser crentes mais fiéis e possamos viver uma vida que traga mais glória para o Teu nome. Ilumina nossas mentes nesse momento, Pai. Precisamos do Teu auxílio para compreender a Tua palavra e para colocá-la em prática. Em nome de Jesus, nos ajude nesse momento. Amém. Então, veja aí o texto, Atos 24, a partir do verso 1. Diz assim, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. 5 dias depois, disso que eu acabei de falar, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita, conhecida como Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Neste momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina,
do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, irmãos, Félix era um homem muito envolvido com politicagem. Era conhecido como um homem que fazia as coisas em prol do imperador da sua época, o imperador Cláudio, e mantinha o controle sobre os judeus de uma forma bem dura e bem firme. Brevemente falando sobre Félix, esse era ele. Pois bem, então, nos versos 2 e 4, a gente vê que o advogado ou o orador convidado pelos judeus para acusar Paulo era um homem falso e bajulador. Ele começa aí, como a gente viu no início, fazendo uma série de elogios, rasgando diversos elogios ali para o governador. Mas ele, como um judeu que era, muito provavelmente não tinha realmente esse apreço, essa admiração e esse respeito, essa deferência para com o procurador romano. Mas mesmo assim, ele faz todo esse discurso porque ele queria convencer aquele homem a condenar Paulo. O texto então segue com Tértulo fazendo a sua acusação de que Paulo era agitador e profanador do templo. A gente vê isso nos versos 5 e 6, né? Ele dá oportunidade para Tértulo falar, aquele homem que os judeus trouxeram consigo para acusar Paulo. Então ele abre a palavra e esse homem começa a falar, a tecer suas acusações contra Paulo, falando tudo aquilo que a gente vê, especialmente nos versos 5 e 6, nada muito diferente do que eles já tinham falado antes, nessa primeira instância, digamos assim, nesse primeiro momento em que eles tinham acusado Paulo. E logo depois, nos versos 7 e 9, ele segue dizendo que Lísias tirou Paulo de suas mãos, de certa forma até quase que querendo dizer assim, como se não, a gente ia julgar ele, mas ele arrancou violentamente Paulo das nossas mãos, quase que se fazendo de vítima, dá uma certa impressão. Após, então, essa acusação, a palavra é concedida a Paulo, que tem a oportunidade de contar outra versão da história, e ele começa a testemunhar novamente o seu lado, né, a sua versão, fazendo a sua própria defesa, diferentemente dos judeus que vieram preparados com um advogado, ele faz sua defesa sozinha. E ele começa a falar isso, e quando Paulo então começa a falar, ele não fica, diferentemente de Tértulo, ele não fica ali bajulando, fazendo tudo aquilo com o governador, como Tértulo fez, mas ele se mostra simplesmente grato pela oportunidade de estar diante de alguém que conhecia os judeus. Logo após, então, essa pequena introdução, ele começa a falar. Eu estou aqui, irmãos, passando de uma forma um pouco mais rápida o texto. A minha intenção aqui é primeiro fazer um geral do que o texto diz e depois trazer algumas aplicações. Então, grosso modo, ele mostra que aquelas acusações feitas contra ele eram falsas. E eles não podiam provar essas acusações, porque ele tinha ido a Jerusalém com o propósito de adorar no templo. E em nenhum momento ele ficou causando qualquer tipo de tumulto ou discutindo como eles acusaram ele. Então a gente vê que ele foi acusado por meio de mentiras. Falso testemunho foi declarado, né? Foi feito contra ele. Então, do verso depois 14 ao 16, Paulo confessa sua fé no caminho. Ele começa dizendo que ele cria nas mesmas coisas que aqueles homens, porém com uma diferença importante, que segundo o caminho, ele cria na ressurreição dos mortos, ele cria nos profetas e no Deus dos antepassados daqueles homens também. Então ele confessa sua fé, não se negando como sendo um seguidor do caminho, que é o nome que o cristianismo tinha ali naquela época. Então ele confessa sua fé, afirmando realmente crer no Deus do Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Ele não nega, mas ele afirma claramente ser seguidor do caminho, mesmo sabendo que aquilo quase estava lhe custando a vida, assim como é até hoje. Assim como a gente orou aqui poucos instantes atrás, inclusive em alguns países, eles marcam a casa dos cristãos com a letra que corresponde à letra N, no sentido de Nazareno, porque esse nome é usado até hoje para identificar os cristãos, né? E Paulo não se nega, ele não tenta esconder que ele é seguidor de fato do caminho, que ele é um nazareno, né? E depois, mais à frente, do verso 17 ao 21, ele expõe a verdade do que aconteceu, dizendo que ele foi a Jerusalém para entregar as ofertas e que não tinha gerado qualquer tumulto ou agitação na multidão. Ou seja, ele mostra que toda acusação dos judeus era sem fundamento,
e mentirosa, que não tinha qualquer motivo justo ou razoável para ele estar sendo julgado. Isso ele faz até o verso 21, e depois do 22 ao 23 a gente vê Félix interrompendo o julgamento e postergando aquela situação até a chegada de Lísias. Enquanto isso não aconteceu, ele manteve Paulo ali preso, né? Ele manteve Paulo preso até a chegada do governador. Do governador não, desse comandante, Cláudio Lísias. Com um pouco de liberdade, o texto fala que ele podia receber algumas visitas e as necessidades dele foram supridas. E depois disso, do verso 24 a 26, o texto nos mostra que Félix ia até Paulo com a sua esposa Drusila. Ele foi até Paulo com a sua esposa Drusila, ocasião em que eles puderam ouvir sobre a fé, em que Paulo pôde falar para eles do evangelho, né? Então, a gente pode imaginar um pouco do contexto, um homem mau, né, cheio de politicagens. Eu falei aqui de uma forma breve, mas assim, era algo, de certa forma, comum, aquilo que hoje é chamado de nepotismo, né? Então, assim, era um homem que era envolvido com diversos tipos de conchavos políticos. Então, certamente ele não estaria interessado em julgar de forma justa a causa de Paulo, né? Então, a gente consegue construir um pouco do contexto. Então, a gente pensa, né, nesse homem mau, cheio de politicagem, envolvido com um imperador perverso, alguém que quis várias vezes receber propina de Paulo, um homem imoral. E aí, Paulo vai falar com ele do evangelho e adivinha sobre o que Paulo fala. Prega para esse homem sobre a justiça de Deus, domínio próprio e juízo vindouro. E esse homem, obviamente, não podia ter outra reação a não ser ter medo. O texto fala que ele sentiu medo e logo depois ele, basicamente, a gente pode dizer que ele fugiu, né, da verdade. Ele tentou, de alguma forma, aí, talvez esquecer ou sufocar aquilo que ele ouviu e ele pede para Paulo depois, se a gente tiver alguma outra ocasião para conversar, a gente fala novamente sobre isso. E por fim, no verso 27, a gente vê que ele enrolou o julgamento de Paulo por 2 anos, privando Paulo da sua liberdade, porque ele queria aprovação popular, ele queria aprovação dos judeus. O texto fala isso claramente, ele não queria dor de cabeça, em outras palavras. Então a gente viu o texto de uma forma geral, a gente vê que é isso que acontece aqui, mas eu quero me ater a alguns pontos aqui dessa passagem que eu creio que vão ser boas aplicações aqui para a gente. Então a primeira delas é o seguinte: tudo é bom para nós. Tanto estações boas quanto ruins. Tudo é bom para o cristão. Tudo é bom para o cristão. Ou, em outras palavras, tudo coopera para o nosso bem. Se a gente está farto, se a gente tem com fartura, se a gente está num momento de bonança, a gente pode testemunhar da bondade de Deus. Mas quando a gente está sofrendo, a gente tem uma excelente oportunidade de dar testemunho da graça de Deus em meio ao nosso sofrimento. Então, se a gente está bem, digamos assim, do ponto de vista humano, a gente é grato a Deus. Se a gente tem sobrando, a gente pode compartilhar com quem tem menos. Se a gente tem saúde, a gente pode desfrutar desse mundo bom que Deus deu pra gente, a gente pode se exercitar. Se a gente tem uma família, se a gente tem amigos, a gente pode desfrutar disso, e isso é bom. Mas se a gente está em falta, isso é um momento peculiarmente usado por Deus para alcançar outras pessoas por meio do nosso sofrimento. Então a gente sempre tem oportunidade para ser fiel onde a gente está, mesmo quando a gente não tem as condições ideais. O que eu quero dizer é que o mundo põe certas coisas que não são necessárias como se elas fossem necessárias. Coisas que, se a gente tiver, vão ser ótimas, mas tendo essas coisas ou não, a gente sempre vai ter oportunidade de ser fiel a Deus e de dar testemunho a Deus. Então, por exemplo, você às vezes tem a possibilidade de ter uma condição onde você pode pagar um plano de saúde. Isso é bom? Se você pode ter uma saúde mais adequada, não depender da saúde pública, isso é bom? É bom. Isso é bom, de fato. Mas mesmo num leito de hospital, e aqui quando eu estava preparando essa mensagem, é inevitável que eu pudesse lembrar do meu sogro, que eu já citei outras vezes aqui, mas sempre me inspira o testemunho dele, que teve durante alguns anos lutando contra o câncer e ele pôde ver esse sofrimento de perto e pôde testemunhar para quem estava ali ao redor dele. Então, mesmo num leito de hospital, você tem a oportunidade de falar de Cristo. Você tem a oportunidade de falar que nós temos uma esperança superior, que não se resume a essa vida. Percebe a diferença? Se estivéssemos no lugar de Paulo, talvez a gente estivesse pensando que, caramba, eu queria estar rodando o mundo, plantando igrejas. Né? Paulo poderia talvez ter se frustrado, porque ele foi preso de forma injusta. Mas essa não foi a postura dele.
Ele aproveitou o tempo que lhe foi dado, mesmo sendo julgado. E aqui eu falo que ele aproveitou o tempo que lhe foi dado, porque tem um texto de Eclesiastes que fala, né? Há tempo para todas as coisas. E a gente, às vezes, não percebe que esse tempo, às vezes, é um tempo que nos é como se fosse uma estação. A gente tem estações no ano, a gente tem tempos. Esses tempos, eles vêm sobre nós. Eles não são escolhidos, eles não são determinados por nós. Então, tem tempos que Deus nos dá bonança, mas tem tempos que Deus nos dá sofrimento, estações. Então, Paulo aproveitou esse tempo que foi dado a ele, essa ocasião, mesmo sendo julgado, mesmo estando sendo quase que condenado, ele aproveitou aquilo para dar testemunho. E como também o Guilherme já tinha falado aqui na semana passada, algo que já tinha sido dito a respeito dele, de que ele iria testemunhar para reis, governadores, isso estava se cumprindo aqui. Então pense na sua vida, talvez o teu período de trabalho, você esteja num momento em que você não goste. Eu lembrei aqui do exemplo do pastor, né, que, como a maioria que sabe, trabalhou por aqui em muito tempo, mas agora está trabalhando no Rio, então está num momento cansativo, né, desgastante, mas é um momento em que está tendo a oportunidade ali de dar testemunho para um grupo ali que começou a se formar, está fazendo um estudo bíblico. Então, o ponto aqui é o seguinte: tudo é bom para nós. A gente sempre vai ter oportunidade para dar testemunho, a gente sempre vai ter oportunidade de se alegrar em Deus e falar da nossa esperança para aqueles que nos cercam. Ou seja, tudo coopera para o nosso bem, assim como para Paulo aqui. Tudo é bom para nós, até as cadeias e os tribunais. Por mais que a gente não esteja de fato preso, nenhum de nós está preso aqui de fato, nenhum de nós teve a sua liberdade tomada, mas a gente pode lembrar isso e aplicar isso a diversas ocasiões na nossa vida. Que toda situação, mesmo um leito de enfermidade, mesmo um leito de morte, sempre existe um contexto menor onde Deus coloca a gente em que a gente pode dar testemunho. E a gente poderia citar vários outros exemplos aqui, exemplos de contexto de guerra, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que foi aquela ocasião ali, aquele contexto em que ele estava envolvido, aquela história maior onde ele estava, do país dele, da política do país dele, ela serviu para que ele pudesse ser muito frutífero e pudesse abençoar tanta gente, e até hoje muitas pessoas são abençoadas por meio do ministério dele. Então, toda ocasião é propício a nós, porque tudo coopera para o nosso bem. Então, uma outra aplicação que a gente pode trazer desse texto é que ter sucesso é ser crente. Isso aqui foi algo que eu pensei durante a semana, quando eu estava no Instagram e eu vi uma postagem de um camarada que ele falava sobre como que ele cresceu na rede e como que ele, em poucos anos, né, ele teve essa prosperidade, cresceu, está vivendo nos Estados Unidos, está tendo uma vida maravilhosa. E eu pensei assim, caramba, a gente, às vezes, sem perceber, a gente acaba comprando essa ideia, e hoje a gente vive num período que a rede social, a gente é muito influenciado pelos influenciadores, né? Então a rede social ela tem muita influência sobre a gente e o que a gente vê na internet. Então a gente acaba fazendo uma associação direta entre prosperidade e sucesso a prosperidade financeira. Imediatamente a gente faz isso. Isso vai entrando na nossa mente de forma quase que subliminar, porque o cara ele faz um vídeo com um fundo legal, com uma casa sensacional, cheio de carro bonito, cheio de coisa. E ainda que você possa falar, não, mas isso não me pega. Eu não me apego muito a casa, carro, essas coisas. Mas tá bom, de alguma forma o nosso coração ele tem essa capacidade de se apegar a coisas, né, terrenas. Então isso acontece. Então eu vi esse pensamento, né, e eu vi essa postagem e fiquei pensando sobre isso. Cara, o que é ter sucesso? O que é a gente ter uma vida boa? Uma vida que vale a pena? Muito se fala hoje em dia sobre você se desenvolver, fala-se muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre você ser uma pessoa disciplinada, e muita gente acaba confundindo isso com o cristianismo. Traz isso para o púlpito, traz uma teologia coach para o púlpito, por mais que haja verdade nessas coisas, porque na verdade toda verdade ela provém da palavra de Deus. Então se você for falar de prudência financeira, isso é bíblico, isso é bom que você seja alguém moderado nas suas necessidades, alguém prudente, mas isso não é o evangelho, mas isso às vezes acaba influenciando a gente acaba comprando projetos de poder, projetos de vida mundanos, seculares. Então a minha pergunta aqui é, o que é ser bem sucedido? O que é ser bem desenvolvido? O que é ter uma vida que realmente vale a pena? O que mede o nosso sucesso?
O que mede o nosso sucesso não é o tamanho da nossa conta bancária, mas é a nossa fidelidade a Deus. O mundo diz, quanto maior a tua conta bancária, e aqui não é de uma maneira só de ostentação, não. Isso vem para a gente de uma forma transparecida como segurança. É algo que vai fazer bem para a sua família. Você vai poder ajudar os seus parentes. Esse discurso ele é vendido para a gente. Então, maior a tua segurança, mais você vai poder cuidar da tua família. Portanto, mais bem-sucedido você é conquanto que você tenha mais dinheiro, mais riqueza. Mas veja, Paulo não teve nada disso. E eu pergunto, ele foi alguém de sucesso? Paulo foi alguém de sucesso? Paulo teve uma vida boa? A vida de Paulo valeu a pena? Foi uma vida bem gasta? Com certeza. Ser bem-sucedido é pertencer a Cristo e gastar a vida para Ele. E como isso se manifesta na prática? Você ajunta tesouros nos céus. Você investe tempo e energia nas coisas dos céus. As coisas do alto tomam a maior parte do seu pensamento e você vive buscando formas de compartilhar a sua fé com quem não conhece. E por isso se conecta com o que eu falei primeiro, que a gente tem oportunidade nesses pequenos contextos onde Deus coloca a gente para isso. Então a gente está sendo bem-sucedido. Mesmo quando a gente está no momento, na pior, digamos assim, para usar um linguajar coloquial, mesmo quando a gente está na pior, está no fundo do poço, a gente tem oportunidade para ser fiel, porque as nossas necessidades básicas serão supridas. Então você vive buscando a Deus, em Deus, ser mais amoroso, buscando ter um arrependimento mais profundo e uma mudança de vida mais efetiva. Você vive lutando contra o pecado e progride em oração e no conhecimento de Deus. Você pratica hospitalidade, você gasta os seus recursos em favor do próximo, se envolve com os problemas dos outros e busca melhores maneiras para servir o teu próximo. Isso é ter uma vida boa. Isso é ter uma vida bem-sucedida, bem gasta. Enfim, toda a sua vida é voltada para Jesus e para o reino. Tudo gira em torno disso. Então, voltando para Paulo, vejamos. Temos aqui um homem que antes, pense em Paulo, um homem que era totalmente importante na religião dele, um homem letrado, um homem estudado, respeitado, prestigiado na sua antiga ordem religiosa, né? Mas agora encontra-se aqui, sendo humilhado, sem dinheiro, sendo acusado de diversas coisas, injustamente, sendo detestado. Se não me engano, o Guilherme introduziu a mensagem dele semana passada falando assim, você já, não foi? Você já foi detestado, você já foi rejeitado, né? Essa sensação é terrível. Muitos dos nossos problemas são porque a gente quer viver em função daquilo que as pessoas vão pensar. Por quê? Porque a gente não quer ser odiado, a gente não quer ser malquisto, a gente quer ser agradável para os outros, de uma forma geral. Então olha para Paulo, todos os olhos voltados para ele, olhares de ódio, olhares de julgamento, eles queriam matá-lo. Poucos dias antes eles tinham tentado linchar ele. Faltava muito pouco para ele ser trucidado totalmente. Sendo encarcerado, se sentindo talvez sendo um problema, um peso, se coloca na posição de um pagão romano, de um governador. Caraca, lá vem esse cara de novo. Gerar problema aqui, querendo gerar revolta na cidade, querendo gerar balbúrdia, por causa de questões religiosas. Né? E mais à frente eles vão falar sobre isso também. Eu vi que esse julgamento deles, cara, não parece que tem nada de errado com ele, mas são questões deles aí, cara. Então, assim, é uma coisa que, cara, o que esses caras... Então, tá, alguém sendo rejeitado perante os judeus, alguém sendo rejeitado perante os pagãos, alguém sendo um atraso para a sociedade, ou seja, um inimigo do progresso. A escória do mundo, como ele vai falar em outro texto, somos considerados como lixo do mundo. Muitas das vezes o cristão vai ser considerado assim. Então a pergunta que fica para a gente é, Paulo foi alguém bem-sucedido? A gente pode se perguntar isso. Paulo teve uma vida de sucesso? Se a gente for olhar dessa perspectiva que vendem para a gente, provavelmente não. Ele não tinha uma prosperidade terrena, mas ele certamente teve uma vida de sucesso. Então, a gente vê agora o terceiro ponto, né? Esse foi a nossa segunda aplicação. Ter sucesso é ser crente. É você gastar a sua vida dando testemunho de Deus. E o terceiro que a gente pode ver aqui é o seguinte, fale dos grandes temas da Bíblia. Fale dos grandes temas da Bíblia. Se a gente for olhar para o discurso de Paulo, diante de alguém importante, né? Ele estava diante de um governador ali da Judéia, uma autoridade romana, ele poderia ter ficado com medo de falar diretamente do Evangelho. Eu já me vi em situações assim, eu não sei se alguém aqui já se viu em situações em que você tem a oportunidade de falar com alguém, você fica talvez meio constrangido, ou com medo da reação que a pessoa vai ter, você não sabe o que a pessoa pensa, você não sabe como ela crê. E imagina diante de uma autoridade, talvez ele poderia se utilizar de alguma
algum artifício de retórica, falar de filosofia, começar tentando introduzir o assunto de outra forma, para talvez depois chegar e falar do evangelho. Mas não, ele não fala isso, ele não tem nenhuma vergonha, tanto que depois ele mesmo vai falar, não me vergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus quanto de gregos. Então, assim, ele não se envergonha do evangelho e ele fala diretamente do evangelho e desses temas da Bíblia. Ele fala, segundo o caminho, de fato eu creio no Deus que eles creem, eu creio na ressurreição dos mortos. Ele não tem o menor melindre e o menor dedo de falar dos assuntos que a Bíblia fala. E a gente também, olhando para o testemunho dele, é inspirado a isso. A não sentirmos medo de falar da verdade de Deus, do evangelho, da salvação. Ele estava assim, então, diante de alguém importante, ele poderia ter ficado com medo, mas ele não fez isso. Ele simplesmente fala sobre esses grandes temas, e isso nos ensina a gente não temer e falar abertamente da nossa fé. O pastor orou aqui hoje, né? Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar com as portas abertas. Ele sempre fala isso. A plenos pulmões a gente pode cantar. Tem muitos irmãos nossos que não têm isso. E isso não foi algo que sempre existiu em toda a história da igreja. E hoje isso não é uma realidade em todo mundo. A gente tem vários países onde nossos irmãos não têm esse privilégio de poder abrir as portas, louvar a Deus, prestar culto com liberdade. E de uma forma ou de outra a gente já experimenta certo tipo de dificuldade para testemunhar nossa fé. Talvez quem trabalha em escola, quem é professor, qualquer ambiente, a gente sempre enfrenta algum tipo de dificuldade para falar da nossa fé. Mas o testemunho de Paulo, e sobretudo o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, ensina que a gente não tem que ter melindre de falar. Porque Jesus ele falou de forma perfeitamente amorosa, mas perfeitamente firme com aqueles que se opuseram à verdade, que se opuseram a ele. Então isso ensina para a gente isso, para a gente não ter medo de falar desses temas. Arrependimento, justificação, os grandes temas da Bíblia, ainda sobre a exclusividade de Cristo. A gente vive num período, num tempo que é muito difícil falar sobre essas coisas, né? Sobre somente Cristo ser o caminho para Deus. Isso parece algo muito impopular, e de fato é impopular. Mas a gente tem uma promessa de que o Senhor vai estar conosco todos os dias. Então a gente pode confiar de que Ele vai guardar a gente. E quem faz o trabalho é Ele. Então se Ele tiver que salvar a pessoa que está nos ouvindo, Ele vai salvar. Então é preciso, obviamente, a gente ser sensível e saber falar da forma certa, com a abordagem certa, mas não deixar de falar. E a gente pode ver também que isso que estava acontecendo aqui, esse julgamento, de alguma forma, é o cumprimento da promessa que Jesus fez em Lucas 12, quando ele diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades. Olha o que estava acontecendo aqui. Paulo foi levado à presença de uma autoridade. E Jesus falou lá atrás: quando isso acontecer com vocês, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então o Senhor está conosco. Quando a gente estiver nesses momentos, a gente pode falar. E eu tive uma vez uma experiência muito agradável, muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, num curso de inglês, começou a se falar sobre temas de famílias não convencionais e tudo mais, famílias com 2 pais ou 2 mães e tudo mais. E aí o professor conduzindo aquilo, e aí ele falou assim: mas o que o pessoal acha aí e tal? Aí todo mundo: não, acho ótimo, que tem que ter realmente, tem que ser tolerante, tem que isso, que aquilo, e sensacional. Aí eu fiquei quieto assim, aí eu falei assim: cara, não concordo muito não. Aí o pessoal olhou assim e tal, não sei o quê, aí, mas como assim você não concorda, não sei o quê, lá. Graças a Deus que a gente vive ainda num país onde a gente ainda pode testemunhar isso de forma clara, sem ser morto, ou talvez algum processo, não nessa ocasião, graças a Deus, não tive nada, mas... E a surpresa grata foi que depois eu falei, o pessoal não gostou, e no final eles falaram assim: mas e você, professor, o que você acha? Aí ele: pessoal, na verdade eu vou ter que concordar com o Lucas também, porque eu também sou cristão e tal, e não sei o quê. E eu falei: caramba, e depois a gente, de certa forma, pegou uma amizade ali, eu tenho relação com ele até hoje, né? Eventualmente converso com ele ali na internet, mas então Deus ainda às vezes nos dá essa graça, né? Da gente poder, em meio a esse sofrimento, não vou falar nem que isso é um sofrimento, mas em meio a essas ocasiões, né? Deus nos dá alguns refrigérios. Então, fale dos grandes temas da Bíblia. Não fique tentando ser sofisticado, falar de coisas, ou às vezes pegar algum clichê evangélico. Não, Deus quer te dar vitória, Deus te ama, Deus não sei o quê.
Tá bom. Tá, mas se pergunta assim, cara, o que eu estou falando? Às vezes a gente vê meio papagaio de pirata, a gente só repete aquilo que a gente sempre escuta, a gente meio que fala um evangelicalês assim, uma forma... Não, a gente tem que se voltar para a palavra de Deus e ver quais são as grandes ênfases da Bíblia, quais são os grandes ensinos que se repetem em todas as páginas da Bíblia. E o que Deus espera que a gente fale quando a gente estiver testemunhando dele. Então que a gente fale sobre essas coisas, assim como Paulo fez e como o Senhor nos garantiu que ele vai nos auxiliar quando a gente tiver que fazer. Então, em quarto lugar, não tenha medo de que sua mensagem gere medo. Ou seja, não tenha medo de que sua mensagem gere medo. A gente vive hoje um tempo muito difícil, né? Em termos de que a gente... tem um camarada que diz que a gente vive uma sociedade terapêutica. Né? Tudo gira em torno de sentimentalismo, tudo gira em torno de que o indivíduo quer ser agradado, ele quer se expressar, ele quer ser autêntico, ele quer ser original. Todo mundo quer ser original, autêntico e único. Que de fato a gente é. Somos únicos de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas isso foi distorcido, de forma que a gente vive uma sociedade onde todo mundo quer se agradar e quer só ouvir aquilo que lhe convém. Então você vai, às vezes, falar do Evangelho, como Paulo testemunhou aqui perante essas autoridades, e você pode ficar com medo da tua mensagem gerar medo em alguém. E você, caramba, vou falar que Jesus é o único caminho para Deus, mas eu sei que esse cara não crê em Jesus. Ih, como é que vai ser? Mas Jesus é o único caminho para Deus. E se você tiver a oportunidade de falar, fale, meu irmão. Fale. Não tenha medo que a sua mensagem gere medo. Porque, de fato, em algum sentido, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alerta. A gente fala sobre as boas novas do Evangelho. Mas antes das boas novas, da boa notícia, existe uma má notícia. A boa notícia ela só faz sentido se você antes falar a má notícia. Qual é a boa notícia? Que Cristo padeceu por nós, pecadores, para nos salvar. Mas qual é a má notícia? Ele nos salvou do quê? Ele nos salvou da condenação, da ira de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é santo. Ele é puro. Ele não pode habitar com o mal. Então como se resolve esse problema? Se nós somos pecadores e um dia prestaremos contas a Ele. É um problema insolucionável, de fato. Todos nós, então, seremos condenados? Sem Cristo, sim, seríamos condenados. Mas calma, existe uma notícia boa. Existe salvação. Existe um Salvador, na verdade. Existe um Salvador. E Ele está de braços abertos para te receber. Se você se arrepender e se voltar para Ele. A base da sua salvação está nele. No sacrifício que Ele fez, no sangue que Ele derramou. Agora, para falar desse amor, antes você fala dessa justiça que precisa ser satisfeita. Então você talvez tenha medo de que isso vai gerar medo ou de que isso vai ser muito duro. Mas, não façamos isso. A gente que às vezes eu até botei que a gente acha que o Evangelho é uma canja, né? Uma comida leve, alguma coisa que a gente precisa dar para as pessoas que vai ser de fácil digestão. Mas não. O que a gente tem que sempre lembrar é que quem faz a obra é o Espírito de Deus. Então, para o coração do descrente, de uma forma ou de outra, o Evangelho sempre será confrontador. Então, não tente fazer do Evangelho uma comidinha de fácil digestão, porque não é. Antes do Espírito convencer, a mensagem é loucura. Antes do Espírito vir e transformar esse coração de pedra num coração de carne, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Paulo vai falar isso. Portanto, não maquie a mensagem do Evangelho para gerar falsos convertidos. Pregue todo o conselho de Deus, mesmo as partes difíceis, mesmo as partes duras. Não tenha medo, pois o Senhor estará contigo. O Senhor estará com a gente. Ele vai estar. Ele vai guardar. E se em algum momento alguém te acusar de alguma coisa, de que você está falando coisa muito dura, ou que você... ou de alguma forma se opor a você, o que a Escritura fala? Alegrem-se. Alegrem-se. Quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrem-se. Se não for por causa de um mau procedimento, se for porque você está pregando o Evangelho, alegre-se. Mas não tenha medo de que a sua mensagem gere medo. Paulo pregou e qual foi o resultado? O governador teve medo. Um homem poderoso, pensa, um cara poderoso. Alguém importante para o império teve medo. Aí você pode se perguntar, mas caraca, Paulo era um moribundo, cara. Era alguém que estava ali prestes a ser morto. Por que ele teve medo de Paulo? Porque o poder está na mensagem que Paulo trazia. É o poder de Deus. E não o poder de Paulo. Paulo era fraco, mas a mensagem era poderosa. E por isso o governador temeu. E eu espero aqui não ser mal compreendido. Não estou dizendo que você deve ser sisudo ou carrancudo na forma de falar.
existe uma frase de um pastor muito antigo que ele diz: o evangelho é como um leão. O seu trabalho não é ficar rugindo. O evangelho por si só ele já vai rugir. O seu trabalho é só levantar a jaula para o leão fazer o trabalho dele. O nosso trabalho não é ser alguém sisudo, carrancudo, alguém falar de uma forma muito pelo contrário. Pedro fala para a gente, quando a gente dá testemunho da nossa fé, sobre a gente estar preparado para dar testemunho da nossa fé e para a gente fazer isso de forma mansa, para que aqueles que nos acusam se envergonhem do nosso bom procedimento. Então existe uma forma certa, que é uma forma doce de se fazer isso. E a experiência nos mostra que uma fala mansa, um jeito manso de falar e um sorriso no rosto ajudam para isso. Ajudam para isso, para você ser ouvido. Ameniza um pouco esse leão que é o evangelho. E Deus faz o trabalho. E deixe Deus fazer o trabalho. O nosso trabalho é só abrir essa jaula. E a última aplicação, aconchegue-se a Cristo. Eu usei essa palavra de propósito, aconchegue-se. Achegue-se a Ele. Hoje. Não amanhã. Hoje. No verso 25 a gente vê que Félix deixou o evangelho para depois. Depois que ele ouviu essa palavra de Paulo sobre o juízo vindouro, sobre a justiça de Deus e sobre o domínio próprio, ele sentiu medo e ele pediu para Paulo falar depois sobre aquilo. Diante de Félix estava o maior pregador, talvez, de todos os tempos, ou um dos maiores pregadores ou teólogos de todos os tempos. O apóstolo Paulo estava diante dele. E, pelo menos nessa ocasião, ele desperdiçou essa oportunidade. Ele desperdiçou essa oportunidade. O meu ponto é, volte-se para Deus hoje. Não deixe para amanhã. A gente, domingo após domingo, a gente ouve, ou a gente vive num país que é dito como cristão. A gente acha que já conhece o evangelho, mas muitas vezes a gente está com o nosso coração longe de Cristo. Então a oportunidade que a gente tem é hoje. Não deixe para pensar sobre as coisas do alto amanhã ou semana que vem. Tem um pastor que já faleceu há muito tempo que ele dizia, o John Charles Ryle, o amanhã é o dia do diabo, o hoje é o dia de Deus. O diabo ele quer sempre fazer você postergar isso. Estou ouvindo isso, eu lembro disso quando eu tinha 13, 14 anos, eu ia para a igreja, ouvia aquelas coisas, aquilo me chamava atenção, mas depois que saía do culto eu ficava assim, vou deixar isso para lá. E domingo à noite, meus 13, 14 anos, ia para casa e ficava vendo Pânico na TV, depois que acabava o culto. Eu lembro disso nitidamente. Até que um dia o Deus vem e te transforma. Mas não deixe para depois. Não deixe para depois, faça isso hoje. Isso serve tanto para o descrente quanto para o crente. Porque talvez, como eu falei, você já ouviu essa mensagem, mas você pode estar adormecido, endurecido. Você pode estar apático e anestesiado, sem conseguir se mover espiritualmente, frio. O único jeito de você não permanecer assim é você substituir o conforto que o mundo te dá pelo conforto de estar com Cristo. O mundo ele dá certo conforto para a gente, certo? Imagina que esse cara aqui, um governador, é alguém que tinha privilégios, tinha poder. Talvez isso pode ter sido o grande fator pelo menos naquele momento, talvez ele pode ter se convertido depois, mas naquele momento, pelo menos, impediu ele de se achegar à fé. Ou de alguma forma contribuiu para que ele não se achegasse à fé. Então, a única forma da gente se livrar dessa apatia maldita que faz a gente ficar com um cara assim de paisagem, está sendo falado sobre o amor de Deus, está sendo falado sobre Cristo, sobre o Evangelho, ou alguém está conversando com a gente, domingo após domingo, na escola bíblica, no culto, na leitura bíblica individual, e a gente está assim, igual um boi. Tem um pastor que gosta de falar assim, sobre a vida do boi. Não viva a vida do boi. Já viu a vida do boi? Já olhou um boi? Olha para o boi. Ele fica assim, comendo, parado, mugindo. As crianças que estão aí, já viram um boi? Já viram uma vaquinha? Como é que é a vaquinha e o boi? Né? Ela só come, fica em pé e fica ali, a vida do boi. Não tem a vida do boi. Reaja. Reajamos diante da mensagem de Cristo. Essa é isso. E só quando a gente se apega a Cristo com o nosso coração é que o mundo passa a não ser mais tão aconchegante para a gente, tão desejável para a gente. A gente tem que... Não existe vácuo de poder, como a gente diz, né? Você tem que trocar um amor por outro amor. Você não vai conseguir amar menos o mundo se você não amar mais a Cristo. Não vai. Você tem que substituir um amor por outro. Somente assim a gente vai conseguir se achegar a Deus e se alegrar nele, dar testemunho e ter uma vida de fato digna do Evangelho. Então talvez o teu coração esteja aninhado. Eu gosto muito dessa palavra. Imagina a ideia de um ninho, uma coisa aconchegante que a mamãe faz,
a mamãe passarinho faz pro filhote passarinho, quentinho, leva comidinha para ele, no biquinho dele. Pensa num ninho, ou uma toca, um ambiente aconchegante. O nosso coração não pode se aninhar ao mundo. E por isso que eu falei, eu não quis tirar esse ponto que falava sobre a postagem lá, sobre você. O que é ser bem-sucedido? Paulo estava sendo humilhado, mas ele estava sendo bem-sucedido porque a gente compra esse discurso de que ser bem-sucedido é você ter as coisas, você ser um influenciador, um youtuber, ter milhões. Eu não estou falando que é por si só uma coisa errada você ser rico, você ter muitas posses, por mais que a Bíblia fale que tem perigo na riqueza por causa do nosso coração. Mas qual é o ponto aqui? Essas coisas podem fazer com que o nosso coração fique muito confortável com o mundo. E aqui eu peço muita atenção. Ei, cristão, crente, toma cuidado para não ficar muito aconchegante no mundo. Muito, assim, aninhado mesmo. A gente foi regenerado para uma semente incorruptível, para a eternidade, para dar testemunho. Como uma semente que morre para brotar um fruto. E muitos desses aqui que a gente lê, dos autores bíblicos, chegaram às vias de fato, morreram para que a sua vida frutificasse. Paulo fala, não tenho minha vida como precioso tesouro para mim. E ele inclusive fala isso em Atos 20, quando ele estava planejando, estava indo para Jerusalém, sabendo que que isso aqui que a gente está vendo, iria acontecer com ele. E ali, quando ele foi se despedir de Éfeso, em um momento muito emocionado, quando ele vai se despedir daqueles irmãos com quem ele ficou 2 anos ensinando, pregando o evangelho, e ele fala, olha, eu não vou ver vocês outra vez. Ele estava se sentindo impulsionado a ir para Jerusalém, ele sabia que ele não ia voltar. Ele queria ir a Roma também, ele sabia que ele não ia voltar. Mas ele fala, não considero minha vida como precioso tesouro para mim. A vida dele não era preciosa. Isso é impossível para a gente. A gente não consegue ter a nossa vida como perda, como ele fala em Filipenses, para ganhar a Cristo, a menos que o Espírito não nos auxilie. Naturalmente, a gente não vai conseguir gerar isso. É o Espírito de Deus que pode gerar isso na gente. Então, por isso que o nosso trabalho como crente é olhar para Cristo e buscar ver quão desejável Cristo é, o quão grande é o amor dele por nós, e substituir esse amor, esse aconchego do mundo por um aconchego em Cristo, por um desejo de viver nele, por um desejo de viver para ele, entendendo o amor dele. Essa é a única maneira da gente servir a Deus, substituindo o amor ao mundo pelo amor a ele, entendendo e meditando sobre o amor de Deus. Você entende o amor de Deus? Você já ouviu falar sobre o amor de Deus? Provavelmente sim, mas você entende o amor de Deus? Você entende que mesmo falhando dia após dia, se você é um filho de Deus, nada pode te tirar das mãos de Cristo. Nada pode te tirar das mãos de Cristo se você de fato é um filho. Você tem noção disso? A gente tem noção disso? Esse é o amor de Deus. Geralmente a gente tem uma ideia de que se eu pecar 1 hora antes de eu morrer e não pedir perdão, eu vou para o inferno. Eu tenho que andar arisco. Porque se vai que 20 minutinhos ali, falei, Júlia, 10 minutinhos antes de eu morrer, 15 minutinhos eu dou um mole. A gente tem essa ideia que se a gente fizer isso, a gente vai para o inferno. Meu irmão, você realmente acha que você consegue enxergar absolutamente cada um dos teus pecados e confessá-los perfeitamente? Nossos pecados são muitos, 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 muitos. E certamente você e eu vamos morrer com questões que ainda precisavam ser tratadas. Certamente a gente ainda vai morrer com questões que a gente precisava ser aperfeiçoado. Mas eis o ponto, nós não somos salvos por quão santos nós somos, mas somos salvos por Cristo. Ninguém distorça aqui o que eu estou falando, que ninguém distorça o que eu estou falando. Isso é motivo para pecar? Então 10 minutos antes de eu morrer eu posso pecar? Vou pecar. Se você pensa isso, você não entendeu nada. Você de fato está indo para o inferno se você pensa assim. Mas meu ponto não é esse. Meu ponto é, veja o amor de Jesus, ele é totalmente desejável. Como aquela música que a gente canta. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És totalmente amável. Cristo é totalmente amável. Ou uma outra música que diz,
essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. A cruz deve ter atrativos para nós sem fim, porque ela possui riquezas infinitas. Tem uma outra música que eu gosto que ela diz: os mistérios da cruz não posso compreender, as agonias do Calvário. Perfeito e santo Deus, seu Filho esmagou, Jesus bebeu o cálice por mim. Seu sangue lavou o meu pecado, te dou graças. Foi satisfeita a ira do Deus Pai, te dou graças. Eu inimigo fui e agora sento à tua mesa, te dou graças. Mas olha o início, os mistérios da cruz não posso compreender, as agonias do Calvário. Esse é o amor de Deus. A agonia pela qual ele passou, ele experimentou a separação do seu Pai. Ele que sempre esteve desde toda a eternidade junto com o Pai, experimentou essa separação terrível, a ponto de bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Isso por causa de nós. Jesus é um salvador pessoal. Ele não é um sistema de salvação como um extintor de incêndio que a gente usa, que está à nossa disposição para nos salvar em caso de um incêndio. Ele é como se fosse um bombeiro que entra no incêndio, te pega pelo braço e te salva. Ele tinha cada um dos nossos nomes quando ele estava padecendo na cruz. Esse é o amor de Deus. Esse é o Deus a quem a gente serve. Ele é totalmente atraente, totalmente maravilhoso. Nós somos salvos pelo sacrifício dele. E nada pode te separar desse amor. Você entende isso, então? Que mesmo quando você peca, Jesus ainda te ama. Ah, Lucas, mas você não sabe o que eu já fiz. Não sei mesmo. Ah, o cachorro... Você não sabe, eu não sei de fato o que você já fez. Eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei o que você já viveu, mas eu sei que a graça de Deus, ela supera qualquer pecado. Então você pode chegar a Ele hoje. E eu sei também que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Ele não despreza, Ele não ignora. Então se você se voltar para Deus hoje, Ele te recebe. Apesar dos seus grandes pecados, porque todos nós temos pecado. Então, se nós estamos ligados a Ele de forma inseparável, já que nada nos separará, o que nos resta? Viver para Ele. Portanto, contemple esse amor e se achegue a Deus. Não deixe para amanhã, que esse era o ponto aqui, quando eu falei, né? O último ponto aqui. Se aconchegue a Cristo hoje. Não deixe para se aconchegar depois. Não deixe para se voltar para Ele depois, amanhã, semana que vem. Sabe por quê? Porque pode não ter depois. Pode não ter depois. Pode não haver amanhã. Então nós vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo, Paulo pregando para homens importantes, a igreja sendo testemunha, e nós somos encorajados a não temer tribunais, a não temer autoridades, e lembrar que sempre o Senhor está conosco. Lembre-se de que o mesmo Deus que esteve com Paulo está também conosco hoje. E se você ainda não conhece esse Deus, ainda dá tempo, ou pelo menos até agora, ainda dá tempo. Não desperdice a sua vida com coisas que não alegram e que não satisfazem de verdade. Volte-se para Ele. Voltemo-nos para Ele. Todos nós precisamos nos voltar para Ele, dia após dia, hoje, enquanto há tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, te bendizemos e te damos graças, porque o Senhor cumpriu a tua promessa, o Senhor esteve com Paulo quando ele testemunhou diante de Félix. O Senhor guardou ele, e mesmo depois que ele esteve preso, o Senhor, pela tua providência, como veremos semana que vem, concedeu que ele estivesse tendo um período tão importante, escrevendo cartas depois, mesmo na cadeia. O nosso pedido, Senhor, é para que com isso tudo o Senhor nos ensine a vivermos uma vida sábia, que possamos aprender com Paulo que mesmo momentos em que a gente é julgado, em que nós somos condenados nos tribunais alheios, que o Senhor não nos condena, Pai, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão no Teu Filho Jesus. Que possamos lembrar disso, Deus, e dar testemunho, como Paulo deu, que de forma corajosa, Pai,
e encorajados pela Tua palavra, nós possamos dar testemunho, sabendo, Deus, que mesmo quando falhamos e somos omissos, o Senhor ainda assim nos trata com paciência. Então, que possamos, nos arrependendo dos nossos pecados também de omissão, possamos prosseguir em testemunhar desse amor e possamos viver também uma vida digna, uma vida coerente com essa mensagem. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor nos deixou instrução, Senhor. O Senhor nos deixou, o Senhor se revelou a nós e falou conosco. Te pedimos, Deus, para que o Senhor gere em nós arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, Pai. Falamos aqui, lemos, falamos do Teu amor, falamos sobre como o mundo tenta nos comprar, Senhor, que possamos, que o Senhor guarde, Pai. Como o Senhor orou pelos Teus discípulos, pelos apóstolos, e por nós também, que viríamos a crer depois. Senhor, guarda-nos, Pai. Guarda o nosso coração da apostasia, guarda o nosso coração da frieza, sustenta os nossos pés de caminharmos nos Teus caminhos, sustenta, Senhor, os nossos olhos de estarem focados em Cristo, se alegrando nele, que nenhuma promessa de alegria terrena possa nos satisfazer, Senhor, que possamos ser crentes fiéis, que possamos ter um projeto de vida que visa a eternidade, Pai, a juntar tesouros nos céus, como o Senhor mesmo falou, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, Pai. Que nossa igreja possa ser assim, que nós possamos ser assim, pelo Teu Espírito, que ao sairmos desse culto, possamos ainda nos corredores conversar sobre isso, meditar sobre isso. Falamos sobre futebol, meditamos sobre antes do jogo, depois do jogo, que possamos também antes do culto, depois do culto, falar, Senhor, sobre a Tua verdade e nos alegrar nisso, que isso preencha o nosso coração e a nossa mente. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque domingo após domingo, mesmo ouvindo essas coisas, ainda pecamos, ainda negligenciamos e ainda cometemos coisas que Te desagradam. Então tenha paciência conosco, Pai, e nos ajuda, Senhor, que tenhamos corações sinceros, francos diante de Ti e possamos servir o Senhor com alegria, com amor. Nos dê paciência, nos faça semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.